Não havia motivo aparente para tanto desprezo. Ao menos não que eu conseguisse enxergar com clareza, mesmo depois de adulta. Desde que me entendo por gente, minha presença na casa onde cresci parecia incomodar. Eu era a criança silenciosa, que andava nas pontas dos pés para não ser notada, que escondia os boletins com notas boas por saber que, mesmo assim, não receberia um sorriso. Mas minha irmã, Laura... Laura era o sol da nossa casa. Ela podia fazer o que quisesse. Se quebrasse algo, riam. Se mentisse, era desculpada. Quando fazia birra, minha mãe dizia que era a sensibilidade de um gênio. Já eu, bastava um leve suspiro mais alto para que viesse a repreensão. Para de chamar atenção, ela dizia com os olhos estreitos. Eu não entendia. Eu não fazia nada além de existir. E ainda assim parecia demais. Meu nome é Catarina, tenho 34 anos, e esta é a história de como fui anulada dentro da minha própria família. Uma história de como aprendi a não esperar justiça de quem deveria, por obrigação e amor, me defender. Uma história de como me vi sangrar, em todos os sentidos, diante das pessoas que deveriam me proteger. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. A perda foi um abismo em nossas vidas, mas especialmente para mim. Ele era o único que parecia me ver de verdade. Tinha um carinho silencioso comigo. Me levava às escondidas para tomar sorvete quando eu tirava nota alta. Deixava bilhetes embaixo do meu travesseiro. Elogiava os meus desenhos. Depois que ele se foi, fiquei à mercê de uma mãe amarga e de uma irmã que crescia sendo moldada para acreditar que o mundo lhe devia tudo. Laura era 4 anos mais nova. Ainda menina, aprendeu que bastava chorar para conseguir o que queria. Mamãe, Odete, a tratava como se fosse uma extensão do próprio corpo, uma versão aprimorada de si mesma. Enquanto eu cuidava da casa, ela era poupada. Enquanto eu estudava para conseguir uma bolsa no colégio, Laura era levada a salões de beleza. Se eu chegava cansada do estágio e reclamava de dor de cabeça, escutava: Dor? Dor é trabalhar de verdade, minha filha. Você nem sabe o que é vida ainda. Mas quando Laura dizia que estava com cólica, mamãe preparava chá e cancelava os compromissos do dia. A diferença de tratamento era tão evidente que até as vizinhas comentavam: Você viu como a Catarina ajuda naquela casa? E nem um parabéns a menina recebe. Mas os comentários entravam por um ouvido da minha mãe e saíam pelo outro. A verdade é que ela nunca quis que eu brilhasse. E o pior, acho que ela me via como uma ameaça à imagem da filha perfeita que tanto projetava em Laura. Aos 19 anos, saí de casa para trabalhar como auxiliar administrativa numa empresa pequena. Era pouco, mas era meu. Deixei o quartinho abafado que dividia com Laura e aluguei uma kitnet simples, com paredes mofadas e um ventilador que fazia mais barulho do que vento. Eu lembro da sensação de liberdade e medo. Não tinha quase nada, mas pela primeira vez, tudo era fruto do meu esforço. Enquanto isso, Laura, mesmo com 17 anos e perfeitamente capaz, continuava em casa sem fazer nada, sendo sustentada pela pensão do meu pai e pelo salário da minha mãe. Mas o que mais me machucava não era a desigualdade material, era a maneira como mamãe falava de mim mesmo à distância. Catarina sempre foi egoísta, vive para ela, nunca liga, nunca aparece. Eu escutava isso de terceiros, pessoas da família, amigas dela, gente que sequer me conhecia, mas já tinha uma imagem distorcida de quem eu era. Como explicar para o mundo que eu só queria sobreviver? Mesmo assim, eu tentava manter algum vínculo. Mandava cestas de Natal, convidava para almoços em datas especiais, oferecia ajuda quando podia. Nunca fui recebida com afeto. Só com olhares frios, críticas veladas e comentários sarcásticos. Laura continuava sendo o centro das atenções. Mesmo com 24 anos, nunca trabalhou. Começou 3 faculdades, abandonou todas. Tentou vender semijoias, desistiu na primeira semana. Minha mãe justificava tudo. Ela é sensível demais para esse mundo cruel, diferente de você que sempre foi mais fria. O auge do desprezo veio quando, após anos de esforço, consegui uma promoção na empresa onde entrei como auxiliar.
Virei gerente de projetos. Meu salário quadruplicou. E com ele, consegui realizar um sonho. Comprei um apartamento. Não era só um imóvel. Era uma conquista contra todos os nãos que me impuseram. Lembro do dia em que assinei o contrato, sozinha no cartório. Minhas mãos tremiam. Chorei quando recebi a chave. Eu, a filha esquecida, agora morava em um imóvel que eu mesma paguei, com o suor da minha dedicação. Foi só então que minha mãe ligou, depois de meses sem contato. Oi, Catarina, eu soube do apartamento. Parabéns. Pausa. A Laura está passando por uma fase difícil, sabe? Terminou com o namorado. Não está mais aguentando morar aqui. Pensei que talvez, como você está bem, poderia ceder o apartamento para ela por um tempo. Eu congelei. Não era uma pergunta. Era uma exigência disfarçada de gentileza. Respirei fundo, tentando manter a calma. Mãe, esse apartamento é o resultado de anos de esforço. Eu não comprei para ceder a ninguém. Laura pode procurar outro lugar. O silêncio do outro lado da linha foi longo e gélido. E então ela disse: Você não mudou nada. Continua a mesma egoísta de sempre. Desligou. Eu senti um nó na garganta, mas não chorei. Porque naquele instante, percebi que para elas, eu só existia para servir. E quando me recusei, me tornei descartável novamente. O que eu não sabia é que aquilo não era o fim da história. Era apenas o começo da explosão que viria. Porque uma semana depois, minha mãe me convidou para um jantar em família, com um sorriso forçado na voz. Disse que queria conversar, resolver as coisas. Mas naquele jantar, diante de todos, ela fez algo que nem mesmo eu seria capaz de imaginar. Não é fácil entender o motivo pelo qual o sucesso de uma filha incomoda tanto uma mãe. Durante anos, busquei uma explicação racional. Talvez orgulho ferido, talvez inveja. Ou quem sabe apenas a recusa em reconhecer que a filha menos amada conseguiu vencer sem depender de ninguém. O convite para o jantar me soou estranho desde o início. Minha mãe nunca fora calorosa, tampouco de organizar encontros familiares. Vai ser só a gente, coisa simples. Quero que a família fique unida, Catarina. Essas palavras ecoaram na minha mente por dias. Eu sabia que havia algo por trás. Mesmo assim, decidi ir. Parte de mim ainda esperava que, quem sabe, fosse um gesto sincero. Talvez ela tivesse refletido, sentido remorso, percebido o quanto suas palavras haviam me ferido. Cheguei pontualmente às 19 horas. A casa estava arrumada, como raramente se via. A mesa posta, velas acesas, talheres de inox bem alinhados. E Laura no centro da sala, como sempre, com aquele ar de quem esperava ser celebrada. Minha mãe me recebeu com um abraço frio e uma frase que me atravessou. Está até bonita para quem vive sozinha. Sorri por educação. Guardei a resposta dentro de mim. Preferi observar em silêncio o teatro que se montava à minha frente. Minhas tias estavam lá, meus 2 primos e até um vizinho da rua de baixo que eu não via há anos. Não era uma reunião simples. Era um evento cuidadosamente preparado. Durante o jantar, minha mãe se esforçou para parecer cordial. Perguntava sobre meu trabalho, fazia comentários sobre como devia ser difícil lidar com tanta responsabilidade. Mas não demorou muito para que o tom mudasse. Tudo começou quando Laura comentou, com voz melosa: Nossa, mãe, imagine como seria morar num lugar como o da Catarina. Deve ser tão bom ter tudo para si. Eu abaixei os olhos. Não queria responder. Mas minha mãe não resistiu. Pois é, ainda bem que ela conseguiu sozinha, né? Porque ajudar a irmã, que é bom, nada. Isso ela não faz. Silêncio. Todos pararam de mastigar. Senti os olhares se voltarem para mim. Meu rosto esquentou. Respirei fundo. Mãe, não vamos trazer esse assunto aqui. Já conversamos sobre isso. Ela cruzou os braços, o rosto contorcido. Conversamos? Você simplesmente bateu o telefone na minha cara, Catarina. Você tem um apartamento de luxo e se recusa a dividir com sua própria irmã. Isso não é egoísmo. É crueldade. As palavras cortaram como navalha. Levantei os olhos tentando manter a compostura. Eu trabalhei por 10 anos sem ajuda de ninguém. Passei noites sem dormir, abri mão de festas, de viagens, de finais de semana. Conquistei esse apartamento com esforço, não foi presente.
Laura teve todas as chances, mas não quis nenhuma. Eu não sou culpada por isso. Laura resmungou com os olhos marejados. Você fala como se eu fosse um peso. Mas eu só queria um lugar para recomeçar. E ali estava o golpe de mestre. A vitimização, a manipulação silenciosa. Era como se todo o sacrifício que fiz até ali tivesse se transformado diante de todos em egoísmo. Minha mãe se levantou abruptamente, os olhos cheios de uma raiva que eu jamais tinha visto. Você é uma egoísta, Catarina. A vida inteira foi assim. Sempre pensou só em você. Agora que pode ajudar, vira as costas. Mas claro, é fácil ser generosa quando ninguém te pede nada, né? Antes que eu pudesse reagir, ela ergueu o braço e lançou um prato na minha direção. Foi tudo tão rápido. O impacto no meu ombro foi seco. A borda de porcelana cortou minha pele. Senti o sangue escorrer pelo braço. O salão ficou em silêncio. Um silêncio denso, vergonhoso, assustado. Ninguém se mexeu. Ninguém disse nada. Olhei ao redor. Todos evitavam meu olhar, como se aquilo fosse algo comum, como se não fosse a primeira vez. E talvez não fosse. Fiquei ali de pé olhando minha mãe, que mesmo após me machucar não parecia sentir culpa alguma. Pelo contrário, bufava, como se estivesse aliviada por finalmente me colocar no meu lugar. Mas eu não chorei. A dor física era pequena diante da ferida que sempre esteve aberta dentro de mim. A de nunca ter sido amada. Peguei minha bolsa com dignidade, segurei o braço sangrando com um pano de prato qualquer que estava sobre a pia. Olhei uma última vez para aquela sala cheia de rostos apáticos e disse: vocês não me conhecem, nunca se importaram em conhecer. E saí, sozinha. Mais uma vez. No trajeto de volta para casa, as lágrimas vieram, não pela agressão, mas pela certeza de que eu nunca pertencia àquela família. Eles não me conheciam, porque jamais quiseram saber quem eu era, além do papel que me atribuíram, o de alguém que serve, que está ali para tapar buracos, resolver problemas, renunciar a si mesma. Mas naquela noite, algo dentro de mim mudou, porque pela primeira vez não me senti culpada. Pela primeira vez, percebi que a rejeição deles não era sobre mim, era sobre o que eles nunca foram capazes de construir: dignidade, responsabilidade, gratidão. Nos dias seguintes, permaneci em silêncio, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. E então, uma semana depois, minha mãe me chamou para conversar, desta vez, sozinha. Disse que queria pedir desculpas, mas o que ela revelou naquele encontro foi algo que eu nunca imaginei ouvir. A campainha tocou às 10 horas da manhã de um sábado nublado. Eu ainda estava em casa de pijama, tentando organizar a cabeça depois da noite traumática em que fui humilhada e ferida, na frente de todos. Olhei pelo olho mágico e, por um segundo, hesitei em abrir. Era minha mãe, sozinha. Vinha sem aviso, com uma expressão estranha no rosto, nem raiva nem tristeza. Era como se estivesse vazia, ausente. Abri a porta devagar, mantendo o corpo entre ela e a entrada. O que você quer, mãe? Perguntei sem rodeios. Ela respirou fundo, desviando o olhar. Charles, precisamos conversar, só nós duas. Eu passei dos limites. Aquela noite não era para ter acontecido daquele jeito. Algo na voz dela me deixou desconcertada. Não era habitual em minha mãe reconhecer falhas, muito menos procurá-las. Ainda com o braço coberto por curativos, fiz um sinal para que ela entrasse. Sentou-se na beirada do sofá como se estivesse em território inimigo. Catarina, eu não sei como ser mãe para você. A frase saiu baixa, quase imperceptível. Fiquei sem palavras. Ela continuou. Desde que você nasceu, tudo em mim gritava desespero. Seu pai queria muito você. Eu só aceitava. Quando ele morreu, você virou o lembrete constante de tudo que perdi. E eu não soube lidar. Me aproximei da Laura porque ela não me lembrava da dor. Ela veio depois e com ela eu tentei me reconstruir. Mas no processo, eu apaguei você. As palavras pareciam carregar o peso de anos de silêncio, mas algo em mim não conseguia aceitar aquilo como desculpa. Então a culpa é minha por existir? Por ter sido filha do homem que você perdeu?
Ela abaixou a cabeça, murmurando: Eu te machuquei, eu sei. Por alguns minutos, ficamos em silêncio. Um silêncio denso, que dizia mais do que qualquer frase. Então, ela levantou-se. Olhou-me com uma expressão que misturava resignação e culpa. Laura está com problemas mais sérios do que você imagina. E eu não sei como ajudá-la. Só pensei em você porque talvez você fosse a única que poderia fazer algo. Eu não respondi. Apenas caminhei até a porta e a abri. Vai embora, mãe. Ela saiu sem resistir, sem lágrimas, sem protestos, mas aquela visita me deixou inquieta. Passei os dias seguintes tentando voltar à rotina, mas a imagem dela sentada na minha sala, frágil e sincera, não saía da minha mente. Até que, 5 dias depois, recebi uma mensagem de Laura. A primeira em anos que não vinha acompanhada de exigências ou indiretas. Ela me pedia desculpas, dizia que queria conversar, dizia que precisava me contar algo importante, algo que só eu poderia compreender. Relutei. Ignorei por 2 dias. Mas a inquietação era mais forte. Marcamos um encontro numa cafeteria discreta, longe do bairro onde crescemos. Laura chegou atrasada. Usava roupas simples, sem maquiagem. Estava pálida, os olhos fundos, as mãos trêmulas. Catarina, eu errei tanto com você. Olhei em silêncio. A verdade é que eu tenho dívidas. Muitas. Fiz um empréstimo em nome da mamãe. E agora os cobradores estão ameaçando vir atrás dela. Eu não sei mais o que fazer. Fiquei em choque. Ela havia usado o nome da nossa mãe? E por que não me contou isso antes, em vez de me tratar como vilã? Ela enxugou os olhos. Porque era mais fácil te culpar. Porque você era forte. Sempre foi. E eu sempre fui fraca. Sempre fui o projeto falido de alguém que queria se ver em mim. Naquele momento, percebi algo assustador. Laura não era má. Ela era perdida. E nossa mãe estava afundada junto com ela. Toda aquela insistência em tomar meu apartamento não era apenas manipulação. Era desespero. E era tarde demais. Na semana seguinte, chegou a mim um documento extrajudicial. Uma intimação. Minha mãe havia entrado com um pedido formal de interdição parcial da minha propriedade, alegando incapacidade temporária de discernimento emocional. Sim, ela estava tentando me declarar emocionalmente instável, para que a justiça obrigasse uma avaliação psicológica e, quem sabe, uma reversão da propriedade para o bem-estar da família. Eu lia aquilo sem acreditar. A mulher que havia me dado a vida estava tentando tirar tudo o que eu construí agora com a ajuda da própria filha mais nova. Diante disso, percebi que não havia mais espaço para diálogos. Não haveria perdão possível sem verdade. E decidi que era hora de revidar, não com ódio, mas com verdade, com fatos, com provas. O que fiz nos dias seguintes viria a se tornar o divisor de águas da minha vida, porque eu não apenas me defendi, eu revelei o que ninguém teve coragem de enxergar até então. Durante a maior parte da minha vida, fui ensinada a engolir. Engolir injustiças, insultos, silêncios. A suportar calada os olhares atravessados, as palavras veladas, os convites que nunca vinham. Mas naquele instante, diante daquela intimação absurda, algo dentro de mim se rompeu. Minha mãe queria tomar legalmente o meu apartamento. Queria provar à justiça que eu era emocionalmente desequilibrada, que eu não tinha condições de gerir meus bens. Ela queria me reduzir à imagem que sempre tentou colar em mim, a da filha ingrata, instável, perigosa, quando, na verdade, eu era apenas a única que havia criado raízes fora do solo podre que ela cultivava. Decidi que não me calaria. Contratei um advogado, um bom. Não seria uma disputa qualquer. E eu não pretendia apenas me defender. Queria expor cada camada de manipulação, abuso emocional e omissão que marcaram minha vida. Passei os dias seguintes revirando caixas antigas, e-mails, anotações, conversas arquivadas, mensagens antigas de texto. Encontrei tudo. Mensagens da minha mãe me insultando, me chamando de fracasso disfarçado de sucesso. Fotos antigas onde eu aparecia excluída dos momentos familiares. Registros de transferências bancárias em meu nome que ela fez para Laura.
sem minha autorização, usando uma cópia fraudada de um antigo cartão adicional. Conversei com antigos vizinhos. Muitos se lembravam das brigas, dos gritos, do desprezo que eu sofria em silêncio. Uma das vizinhas mais antigas, Dona Yolanda, se prontificou a escrever uma declaração de próprio punho, relatando o dia em que ouviu minha mãe dizer: "Essa menina só me dá trabalho. Se eu pudesse, trocava ela pela Laura sem pensar duas vezes." Essas pequenas verdades registradas ganharam força nas mãos do meu advogado. Montamos um dossiê de 47 páginas, uma biografia não autorizada da hipocrisia, um retrato cru de uma mãe que vestia a máscara da matriarca abnegada, enquanto agia como predadora de suas próprias filhas, privilegiando uma, anulando a outra. No dia da audiência, entrei na sala com a cabeça erguida. Usava uma blusa azul marinho, simples, sem maquiagem, sem acessórios. Não queria parecer poderosa, queria parecer verdadeira. Minha mãe estava acompanhada de um advogado modesto, visivelmente nervoso. Laura, ao lado, com os olhos baixos, parecia distante. Quando o juiz pediu que eu me manifestasse, respirei fundo. E falei. Falei com calma, sem rancor, mas com a firmeza de quem passou a vida inteira sendo desacreditada. "Excelência, sou uma mulher de 34 anos, com histórico profissional sólido, contas em dia e sem nenhum episódio que justifique uma interdição. O que trago aqui é uma tentativa de anulação emocional, de deslegitimar minha existência, de apagar minha história. Mas desta vez estou aqui para mostrar tudo aquilo que me foi negado: verdade, contexto e justiça." Entregamos o dossiê. Página por página, os olhos do juiz se estreitavam. Ele leu em silêncio. À medida que folheava os documentos, pude notar a tensão se instalar no rosto da minha mãe. Laura evitava me encarar. Quando ele terminou, pousou os papéis sobre a mesa, cruzou as mãos e olhou diretamente para minha mãe. "Dona Odete, o que vejo aqui não é o relato de uma filha instável, mas sim o de uma mulher que suportou por décadas uma estrutura familiar disfuncional e negligente. A tentativa de interdição, além de infundada, beira o abuso jurídico." Ela não respondeu. O rosto dela ficou lívido, como se o sangue tivesse se esvaído. O juiz indeferiu o pedido ali mesmo, no ato. Mas foi além. Recomendou, em voz alta e clara, que minha mãe e minha irmã buscassem acompanhamento psicológico familiar, para tratar a disfunção relacional que beira o patológico. Na saída do fórum, algo inesperado aconteceu. Laura me alcançou no estacionamento. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de raiva, de arrependimento. "Catarina, você tem todo o direito de nunca mais olhar na minha cara. Mas obrigada, por ter sido justa, mesmo depois de tudo." Ela tirou um envelope da bolsa. Era uma cópia da confissão que havia feito por escrito, dias antes, no escritório do meu advogado, admitindo as fraudes, os empréstimos em nome da nossa mãe e o pedido de ajuda disfarçado de chantagem. Eu entreguei isso por vontade própria. Achei que fosse o mínimo. Olhei para ela. Pela primeira vez em anos vi uma mulher, não uma rival. Mas não disse nada, apenas guardei o envelope e segui meu caminho. Naquela noite, sentei no sofá do meu apartamento e olhei ao redor. As paredes brancas, o som calmo da cidade lá fora, e pela primeira vez aquele lugar deixou de ser um símbolo de conquista e se tornou um símbolo de liberdade. Mas minha história não termina aí, porque semanas depois recebi um telefonema que mudaria tudo novamente. Um número desconhecido, uma voz que eu não ouvia há décadas, e a notícia que me foi dada reabriria feridas antigas e revelaria um segredo que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre o passado. Eu havia finalmente vencido. A justiça, pela primeira vez, estava ao meu lado. Minha mãe e minha irmã haviam sido expostas não com humilhação, mas com verdade. E com isso, ganhei algo que nunca tive antes: respeito por mim mesma. Mas a vida, com sua ironia crua, ainda guardava uma última curva inesperada. Na tarde de uma terça-feira morna, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi sem pensar. "Alô? Catarina Rocha?" "Sim." "Boa tarde. Meu nome é Dr. Álvaro Pimentel. Sou advogado."
Estou entrando em contato por conta de um testamento deixado pelo Sr. Eduardo Rocha, seu pai. Por um momento tudo em mim parou. Meu pai? Desculpe, houve algum engano. Meu pai faleceu há 26 anos. Sim, sabemos. Mas o que poucos sabiam é que ele deixou um testamento sigiloso, entregue diretamente ao nosso escritório, com instruções específicas para ser aberto apenas caso sua filha mais velha, Catarina, atingisse determinada condição de independência legal e patrimonial. E, ao que consta, isso ocorreu recentemente. Sentei-me. A mão tremia, o telefone quase escorregou. E o que diz esse testamento? Recomendo que a senhora venha pessoalmente, mas posso adiantar que envolve a propriedade de um terreno rural e uma casa em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, que ele adquiriu antes de adoecer. Está em seu nome. Sempre esteve. Era difícil acreditar. Meu pai, aquele que me deixava bilhetes escondidos, que enxergava em mim algo que ninguém mais via, havia me deixado algo. Algo só meu. Fui ao escritório no dia seguinte. O local era discreto, tradicional. O advogado me recebeu com cortesia e olhos marejados, como se já soubesse da importância daquele momento para mim. Ele me entregou uma pasta de couro. Dentro havia uma carta escrita à mão. O papel estava amarelado, mas a caligrafia firme. Minha querida Catarina, se você está lendo isto é porque conseguiu, porque mesmo cercada por quem não te viu, você não deixou de enxergar a si mesma. Guardei este lugar para você, porque sempre soube que um dia precisaria de um refúgio onde pudesse viver em paz. Nunca pude protegê-la como deveria, e isso é minha maior dor. Mas deixo este lar, para que você construa nele tudo o que quiser. Silêncio, arte, amor ou apenas descanso. Você merece tudo o que plantou. Com amor eterno, seu pai, Eduardo. Chorei, como há anos não chorava. Meses depois fui conhecer o lugar. A casa ficava no alto de uma encosta, cercada por araucárias, com vista para um vale silencioso. Era modesta, mas bela. Tinha um alpendre de madeira, janelas grandes e um cheiro de madeira antiga. No quintal, uma mangueira crescia solitária, mas firme. Ali, naquele chão, construí minha nova vida. Vendi o apartamento na cidade e fui morar naquele refúgio, longe das vozes que sempre tentaram me diminuir. Voltei a pintar, escrevi minhas memórias, recebi amigos, vizinhos, sorri com mais frequência. Dormia em paz. Laura me procurou uma última vez, escreveu uma carta. Disse que estava em tratamento psicológico, tentando reconstruir a vida longe da dependência emocional da nossa mãe. Pediu perdão. Dessa vez, eu aceitei. Mas não voltei atrás. Perdoar não é permitir o retorno do que um dia quase me destruiu. Minha mãe, por outro lado, nunca mais me procurou. E confesso que, por mais duro que pareça, isso também foi uma libertação. Hoje, aos 36 anos, sou uma mulher inteira. Carrego cicatrizes, sim, mas elas não me definem. Me lembram da força que descobri ter, da coragem de me levantar no meio da dor, de sangrar sem desabar, de dizer basta quando todos esperavam o silêncio. A moral desta história é que o amor próprio é, muitas vezes, o último amor que aprendemos. Mas quando ele nasce, nenhuma rejeição é capaz de nos apagar. Não importa o quanto tentem nos fazer caber em papéis que nunca escolhemos. Há sempre um lugar de paz esperando por nós. Seja uma casa na serra, um novo recomeço ou simplesmente o silêncio merecido depois de uma vida inteira de barulho. Porque a verdade pode demorar, mas quando ela chega, ela cala todos.